Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desejo discutir um tema muito importante, que é o ICMS. É um tema muito forte para o país, é um dos principais tributos da nação brasileira e é o instrumento em que estados podem realizar alguma política fiscal efetivamente. É com este tributo que o Ceará, por exemplo, tem conseguido atrair algumas centenas de empresas nas 2 últimas décadas e criar milhares de empregos. Hoje tivemos uma excelente reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, que mostrou não ter ainda consenso suficiente na casa para deliberarmos em relação a essa matéria. Mesmo porque, na minha opinião, a arbitragem do governo em relação a esse tema tem que ser no sentido de favorecer as regiões mais depreciadas e não o contrário. A arbitragem não pode ser para ajudar quem já é forte. Quem já é forte não precisa da arbitragem do governo federal. Então, senhor presidente, como a matéria está em forte debate na Comissão de Assuntos Econômicos e que também será objeto de debate na Comissão de Desenvolvimento Regional, porque prescindir do debate na Comissão de Desenvolvimento Regional seria aleijar qualquer discussão em torno da resolução que se pretende alterar em relação à questão do ICMS no nosso país. Portanto, como o debate está muito aceso na Comissão de Assuntos Econômicos e que vai atingir, evidentemente, a Comissão de Desenvolvimento Regional, eu voltarei à tribuna brevemente para tratarmos das questões das desigualdades e a ação do governo central, que é a União, em relação ao desenvolvimento dessas regiões menos favorecidas no Brasil. Mas quero, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para prestar contas de uma visita muito importante que está ligada ao tema, que é a questão da interligação de bacias do Nordeste setentrional com o Rio São Francisco, com a bacia do Rio São Francisco e, portanto, com esse rio já consagrado como Rio da Integração Nacional. Uma comitiva representativa da comissão especial que trata do tema, composta pelo senador Vital do Rego, Humberto Costa, Cícero Lucena e eu, acompanhamos o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e a sua equipe que atua nessa obra para examinarmos como se desenrola a obra de integração de bacias. Senhor presidente, quero registrar a primeira coisa: as obras foram retomadas. Isso é muito, muito importante. Nós temos milhares de pessoas trabalhando, alguns trechos em regime de tempo integral, 24 horas ao dia. É o caso, por exemplo, do túnel de Cuncasum, em São José de Piranhas, na Paraíba, onde nós estivemos. É o maior túnel da América do Sul. São 15 quilômetros que vão ligar o município de Piranhas, no estado da Paraíba, ao município de Mauriti, no meu estado, Ceará, para levar a água do São Francisco, passando ali por Mauriti e alcançando o estado da Paraíba no eixo norte. Visitamos, ouvimos os funcionários, os trabalhadores, as várias equipes do ministro Fernando Bezerra, que mostrou a importância desta ligação entre Mauriti, no Ceará, e São José das Piranhas, na Paraíba. Dali, seguimos, tendo como ponto de apoio o município de Juazeiro do Norte, seguimos para Jati, no dia seguinte, também no estado do Ceará. E ali em Jati se constrói uma importante barragem
que tem dois grandes objetivos. Ela recebe as águas que vêm do São Francisco, numa cota relativamente elevada, são mais de 60 metros de altura no ponto que nós estávamos. Essa água vai ter uma queda significativa que vai permitir geração de energia, e a geração de energia, evidentemente, ajuda a pagar a manutenção dessa importante obra que é a interligação de bacias, que ficou conhecida para a opinião pública como a transposição, como se transposição fosse. Uma visita muito importante. Ali, senhor presidente, nós tivemos um debate muito interessante, porque envolveu a nossa comissão de senadores, as equipes que estão ligadas à questão ambiental, que tratam da biota da região, que vai desde o peixe do Rio São Francisco e das bacias que cobrem o estado de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, a ligação dessas espécies, se elas podem causar efeitos negativos ou não, até um molusco que existe no São Francisco e que, ao ser transportado, pode causar algum impacto na região que vai receber as águas do São Francisco e vice-versa. Tudo isso está sendo discutido com técnicos, são professores, são mestres, são doutores, pesquisadores, gente de altíssima qualidade que tem catalogado todas as espécies da flora e da fauna. Não há um réptil, um calango sequer que tenha ficado fora ou que esteja ficando fora dos registros dos nossos pesquisadores, da nossa universidade, da nossa academia. A flora tem sido estudada de forma minuciosa, com o sentido de garantir e permitir que as margens do canal sejam recuperadas exatamente com a flora da região. Tem-se construídos importantes canteiros, onde as sementes são cultivadas, além de se montar um grande banco de germoplasma com todas essas sementes. Isso tem grande significado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além da discussão ambiental, da fauna, da flora, da nossa biota, de como nós vamos aproveitar ao máximo essa interligação de bacias, não só para o suprimento de água, mas para o desenvolvimento da nossa região, deparei-me com uma equipe de arqueólogas que estavam examinando e que estão examinando e que já fizeram reconhecimento de importantes animais que viveram há milhares e milhares de anos na região e que vão mostrando o significado daquele espaço. Talvez seja o estudo mais minucioso de arqueologia que se realiza no Nordeste brasileiro em todos os tempos. Eu fui até surpreendido porque não tinha o conhecimento da vastidão que é o programa de interligação da bacia do São Francisco com a bacia do Nordeste setentrional, do seu significado, do seu impacto, do resultado positivo que se avizinha com a chegada de águas, para que a gente não é que vai se deixar de ver as grandes estiagens que ora assola o Nordeste brasileiro. Isso vai continuar existindo, porque é parte da natureza, mas a permanência dos homens, dos animais, quer dizer, vai estar sendo realizada num outro patamar, porque as condições de convivência com a estiagem vão ser absolutamente mitigadas, melhoradas. Nós vamos aprendendo com a ciência, com a tecnologia e com a natureza, ao mesmo tempo, conviver com mais tranquilidade na nossa região. Vejo uma obra de grande impacto, com muitos aspectos. Ali nós vamos ter museus de arqueologia com peças extraordinárias, canteiros com cimenteiras para recuperar a nossa
flora, criação de viveiros para a criação de animais e reconduzi-los à natureza. Esse trabalho arqueológico extraordinário que já fiz menção aqui no meu pronunciamento. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a nossa preocupação, essa obra, se ela tivesse sido conduzida sem os atropelos que nós tivemos, de toda sorte. Primeiro, um debate muito importante, intenso, bom para o Brasil, que foi o debate sobre vamos fazer ou não a obra? É possível ou não? O impacto é mais negativo ou mais positivo? Até sermos convencidos e se decidir com aquela tranquilidade, mas ao mesmo tempo firmeza do presidente Lula, que quando em campanha esteve no Ceará e disse: olha, eu estou em campanha, não posso aqui dizer para os cearenses que vou fazer essa obra, porque vou examinar se é bom ou se é ruim, se é positivo, se é negativo, o que se ganha mais. E quando chegava na Bahia, para agradar os baianos, o Lula não ia dizer: não vou fazer para satisfazer os baianos. Não, disse: olha, estamos na Bahia, eu vou examinar. Se for importante, farei. Se não for, não farei. Mas quando chegou na presidência, teve a oportunidade de reunir as bancadas do Norte, do Nordeste inteira na casa da presidência da Câmara. Eu estive presente nesta solenidade com a presença do vice-presidente da República, Zé Alencar, com a presença dos ministros de Estado, mais de 4 ministros estavam ali presentes, a presidência da Câmara, a presidência do Senado, e o presidente Lula anunciou para nós que iria realizar essa importante obra. Ora, isso ainda era o primeiro governo do presidente Lula, primeiro governo, praticamente o início do primeiro governo. Era mais ou menos esse mês, meados de março do ano de 2003. Olha, já atravessamos 8 anos de governo do presidente Lula, 2 anos da presidente Dilma. Estamos no 3º ano. Claro que é uma obra grande, de grande impacto, custa tempo, teve que ter o convencimento. Todas essas questões foram tendo que ser dirimidas em várias audiências públicas, em várias assembleias, no meu estado, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Alagoas, Sergipe, Bahia. Todos discutiram intensamente essa obra, Minas Gerais, quer dizer, uma parte significativa do Brasil. Isso tudo consumiu muito tempo. Depois, os atrasos, orçamento, até está dentro do PAC, mesmo assim tem dificuldades, empresas que abandonaram a obra, problemas nos projetos. Você chega no estudo geológico e às vezes você vê só pedra e de repente aparece um outro tipo de solo, muda o projeto. Então tudo isso causou atrasos significativos. Agora parece que estamos numa marcha mais adequada. Precisa um pouco mais de velocidade. Acho que é uma obra, ela tem tanto impacto positivo, ela é tão importante para o Ceará, é tão importante para a Paraíba, para o Rio Grande do Norte. Deixa eu só fazer uma homenagem aos estudantes aí, os alunos do curso de secretariado do Instituto Federal de Brasília, campus São Sebastião. Vocês estão ouvindo aqui um grande senador Inácio Arruda aí, e com alegria ele permitiu que eu interrompesse a sua fala para cumprimentar vocês. Grande prazer em sejam bem-vindos. Recebê-las aqui na nossa casa, o Senado Federal, que é a casa, evidentemente, de todos vocês também. Um abraço, prazer. Então, quero, senhor presidente, aproveitando essa oportunidade de cumprimentar as estudantes, por aqui passem os estudantes, mostrar também esse aspecto dessa obra para os estudantes da região. Uma universidade praticamente, e eu digo não uma só, mas a Universidade Federal do Cariri, que ainda temos que resolver a sua criação efetivamente aqui, mas já foi mandada a mensagem para o Congresso Nacional, a Câmara já apreciou, o Senado deverá apreciar brevemente, e assim ficará criada a Universidade Federal do Cariri. Depois a Universidade do Vale do São Francisco. Os seus estudantes, os seus professores, os mestres que ali estão, os doutores,
o entusiasmo dos engenheiros nas obras, das engenheiras em Negreiros, lá no município de Salgueiro, onde estivemos, em uma elevatória desta obra fabulosa que é a interligação de bacias. Tivemos a oportunidade de homenagear as mulheres, que de quase 200 funcionários, 200 e poucos funcionários, 33 mulheres, da engenheira a mestre de obra, mostrando a sua capacidade e o entusiasmo das mulheres com a obra da interligação da bacia do São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional. O que nós pedimos, senhor presidente, ao testemunhar a importância dessa obra, a engenharia, o papel dos nossos engenheiros, sejam das empresas privadas que lá estão, seja o esforço das universidades nos vários convênios, o debate da nossa biota, as nossas arqueólogas, que eram mulheres que lá estavam, esse esforço conjunto exige mais velocidade do nosso governo para dar como certa essa conquista para a nossa região, de que nós vamos construir uma obra especial para uma região que precisa, porque um grande pesquisador, geógrafo, que inclusive deu opinião contrária, como muitos outros, considerando que tinha outras saídas, não que ele fosse contrária naquele sentido, vamos impedir de fazer, mas mostrou outras alternativas, mas era uma pessoa fascinante, Aziz Absaber, que disse que o que ele, como uma pessoa fascinante do ponto de vista do conhecimento, era fascinado com esse Nordeste Setentrional, com essa nossa região, que olhava a nossa região e ele dizia, puxa, é uma região inóspita, tem grande dificuldade, mas que povo valente, que gente tão forte, tão brava, que permanece ali, que quer viver ali, e são mais de 12 milhões de habitantes. Não se está fazendo uma obra para meia dúzia de gente, não se está beneficiando um qualquer, são 12 milhões de brasileiros diretamente, e o impacto é ainda muito maior. Pode multiplicar, senador Paim, no mínimo por 4 o impacto que essa obra causa na nossa região Nordeste. Por isso fiz questão de fazer esse registro dos profissionais, dos trabalhadores, das empresas, das universidades, do governo, da contribuição do Congresso Nacional, do que está acontecendo naquela região, para fazer um único pedido: mais velocidade. Não é correr de forma assodada, mas é dar a pressa necessária para a nossa região, que clama por essa obra o mais rápido possível, sem prejuízo de nenhuma outra, sem prejuízo de uma cisterna sequer, sem prejuízo de barragem subterrânea, sem prejuízo das obras complementares que serão feitas nos nossos estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco, de Sergipe e Alagoas, que todos, mesmo não tendo canal passando por dentro da sua terra, também serão beneficiados, até o Piauí. Então, por isso que nós pedimos pressa. A pressa aqui não é favor, é uma obrigação, meu caro senador Paim, com a nossa região. Muito obrigado.